aquela especialidade que está mais em contato com as crianças no sentido de prevenção de afogamento. Tá? E eu vou mostrar para vocês, o afogamento ele atinge principalmente as crianças. Então, esse grupo é especial, e ele não é especial só por conta do afogamento, ele é especial porque ele trata o paciente de forma especial. Minha vida toda foi de terapia intensiva, e a gente em terapia intensiva está sempre com o doente apagado lá, e a relação médico-paciente é muito, digamos assim, muito ruim, né? E o pediatra não tem isso. O pediatra tem uma relação intensa, forte, muito legal, se emociona, como o Joca estava emocionado agora falando, sabe? É uma pessoa, vocês são sensíveis. Então, é um prazer estar aqui, Vitor, tá? E poder atender aí, se a gente realmente conseguir falar sobre alguma coisa que faça sentido, que ajude a reduzir os afogamentos, vamos lá. Tá? Eu fiz uma pequena apresentação só para ter certeza que a gente inclui as principais situações. É claro que com toda essa tragédia do Rio Grande do Sul, todo mundo super sensibilizado com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que não cabe a gente discutir as razões por que está acontecendo, né? Isso vai ser discutido ao longo dos meses e dos anos. E sim, o que a gente pode fazer para mudar, para ajudar, né? Eu acho que é um momento muito crítico, e a gente tem algumas coisas que a gente queria conversar com vocês em relação às atitudes que a gente pode ter em relação ao afogamento, em relação ao resgate. Imagino que tenha várias situações. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Me avisa se vocês estão vendo. Tá ok. Tá, dá para ver, né? Falta só pôr na tela inteira. No meu aqui já está na tela inteira. Para nós aqui travou um pouquinho, parece, professor. Deixa eu ver se eu consigo outro tipo de projeção aqui. Tela cheia, tá? Isso. Pronto. Acho que agora vai. Foi? Tá entrando. Aí só precisa ser... Isso, agora foi. Agora foi, professor. Agora está na tela toda. A minha vida inteira profissional, eu tive atenção com os afogamentos. Então, eu comecei a trabalhar em 1990 no Corpo de Bombeiros, na praia, e cada vez que a gente atendia lá nos idos de 90, que a gente atendia um afogamento, eu me perguntava se a gente estava fazendo o correto. Isso desencadeou uma necessidade da gente começar a escrever. Naquela época era carta, então a gente escrevia para o internacional, para colegas que publicaram trabalhos sobre afogamento, escrevia para eles, eles escreviam de volta, e isso levava, às vezes, 2, 3 meses para a carta ir e voltar, e a resposta voltar. E eu achei que eu ia obter as respostas que a gente precisava, por exemplo, a ressuscitar um grau 6 na praia. Como é que eu faço? Eu ressuscito no local, eu ressuscito ao longo da areia, e o meu início foi na praia de Copacabana, tem uma área extensa de areia, às vezes 50 metros. Quer dizer, eu ressuscito lá no local, eu ressuscito ao longo da areia, eu paro ressuscitando, eu ressuscito na ambulância, eu levo para o Centro de Recuperação de Afogados. Diversas perguntas que a gente tinha sobre como dar o melhor tratamento para o afogamento. E eu fui, em 94, a um congresso mundial, convidado para apresentar o nosso trabalho, e fui com uma lista enorme de perguntas, né? Tinha muitas perguntas, muitas dúvidas. E eu comecei a perguntar para vários colegas lá, quer dizer, vários, não éramos tantos assim, que lidavam com afogamento, mais ou menos uns 8 ou 9 no máximo, no mundo inteiro, de países diferentes, e nenhum deles conseguia responder. E aí num determinado momento que eu perguntei para ele essa questão da ressuscitação cardiopulmonar na areia, fui perguntando, apertando, até que ele chegou e falou para mim, olha, eu só fiz uma ressuscitação de afogado na minha vida. E aí caiu a ficha, como se diz, né? Caiu a ficha no sentido assim, as respostas não estão lá fora, estão aqui dentro do Brasil,
onde há um número muito grande de afogamentos. Então, eu comecei a pesquisar e publicar e pesquisar, responder cada pergunta, cada dúvida que a gente tinha sobre afogamento. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é mais ou menos as perguntas e as respostas que a gente obteve através de todos esses questionamentos ao longo de mais de 30 anos. O afogamento, ele é uma situação desse tipo. Esse é o primeiro ponto mais importante. Por que uma mãe, ou um pai, ou uma babá deixa uma criança dessa idade perto de um espelho d'água? É porque ela não liga para a criança? Não. É porque ela não consegue, ela olha para essa piscininha, esse tanque, e não consegue enxergar o risco que existe para essa idade. Não seria a mesma coisa se fosse uma criança de 4, 5 anos. Mas essa criança não tem como se defender de um risco desse. Então, o afogamento, ele é, na realidade, um balanço entre o risco ambiental e a competência aquática desse indivíduo. Então, se esse local, para uma criança de 6, 7 anos, não seria nada arriscado, para uma criança dessa idade é muito arriscado. É a mesma noção que a gente dá quando uma criança aprende a nadar, né? Ou, entre aspas, aprende a nadar, e a mãe diz, não, ele sabe nadar, eu vou deixar ele sozinho na piscina ou na praia. Na realidade, ele sabe nadar para atravessar uma piscina, às vezes, de 12,5 metros. Mas para conseguir ficar na praia sozinho ou num rio sozinho, ele não consegue. Então, é tudo um balanço entre o risco ambiental e o risco e a competência aquática desse indivíduo. Isso, em qualquer situação, gera o afogamento. Então, por exemplo, se eu que pego onda todos os dias e caio na praia, vou surfar com um mar de 2, 3 metros sem problema, se me colocarem em Nazaré, eu vou me afogar também, tá? Então, assim, eu não vou dar continuidade nesse vídeo, o vídeo vai até o grau 5, essa criança ele faz todos os graus, mas é bastante angustiante o vídeo, eu vou passar adiante. Porque eu queria que vocês entendessem que quando eu analiso um risco local, eu tenho que analisar esse risco local em relação àquela criança. Então, uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, ela se afoga em balde, cisterna aberta, poço, máquina de lavar, banheira, bidê, privada. Então, pequenas poças d'água representam um risco muito grande. Por exemplo, uma criança está na banheira, a mãe dando banho na banheira com uma lâmina de água, e toca a campainha, e eu vou atender a campainha, porque eu não quero tirar a criança dali da água para ela não ter frio. E aí, no momento em que eu vou lá e volto, a criança escorregou na banheira e está se afogando só com a lâmina de água, ou seja, só a via aérea dentro d'água já é o suficiente para ter um afogamento gravíssimo, uma parada cardiorrespiratória em 3, 4 minutos. O afogamento é silencioso, ninguém grita quando está se afogando, usualmente. Ele é muito rápido, ele acontece muito rapidamente, a gente está rígido e imediatamente leva a um quadro de afogamento, e ele é muito crítico. Ele leva 2 a 3 ou 4 minutos da rigidez, ou seja, da pessoa rígida, sem problema nenhum de saúde, a parada cardiorrespiratória, onde a gravidade, o prognóstico varia de 7 a 11% de sobrevida sem sequela. 7 a 11%. Então, eu não quero que chegue a uma parada cardiorrespiratória. Eu não quero saber ressuscitar, ser o maior ressuscitador do mundo. Eu quero que isso não aconteça. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito da Sobrasa, educar para não se afogar. A gente educa os pais, a gente educa as crianças, para que elas entendam o risco ambiental e possam avaliar se aquilo ali pode ser, quer dizer, se aquilo ali representa ou não um risco a esse indivíduo. Nosso planeta Terra, ele tem 75% de água, cada vez mais o afogamento
está aumentando no mundo inteiro. Mais esportes aquáticos, mais prospecção, mais inundações, mais contato com a água, e o contato com a água, dentro da água ou ao redor da água, tem um risco de morte 200 vezes maior do que você dirigindo um carro. E o nosso país tem o maior número de resgates, de salvamentos aquáticos em todo o mundo. 10 pessoas se afogam, uma morre a cada minuto. 15 brasileiros morrem afogados diariamente, ou seja, hoje, no dia de hoje, 15 brasileiros vão morrer afogados. 1 a cada 90 minutos. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, quarta na faixa de 5 a 24 anos, dentre todas as causas de afogamento. Isso é um levantamento feito pela Sobrasa nesse ano, agora em fevereiro de 2024. Claro que ele refere-se ao ano de 2022. 3 crianças morrem afogadas diariamente no Brasil. A cada 3 dias, uma criança morre afogada em casa. Tá? Cada óbito por afogamento custa R$210 mil ao Brasil. A gente tem que saber investir melhor o nosso dinheiro para que haja menos morte por afogamento. O homem morre 7 vezes mais. E quando a gente olha o mapa Brasil de afogamento, a gente percebe que o risco de afogamento não é maior no litoral, ele é muito maior nas águas internas. Então, norte e centro-oeste têm um risco de óbito por afogamento muito maior. São locais que usualmente não têm supervisão de guarda-vidas. E onde não tem supervisão de guarda-vidas, o risco de morte por afogamento é 60 vezes maior. Isso significa que eu vou a uma praia e procuro uma praia que não tem guarda-vidas, eu tenho 60 vezes mais risco de morrer afogado do que se eu for numa praia com guarda-vidas. E isso é um dado importante, porque isso relaciona também com os pais, com os responsáveis. A importância que tem do pai, dos pais e do responsável estar à distância de um braço do seu filho o tempo todo, quando esse filho está dentro da água ou ao redor da água. O maior número de óbitos por afogamentos acontecem na água doce. 76% das mortes por afogamento. Você vê aqui, das inundações, são responsáveis por 7% dos casos de afogamento, e é provável que com esse aquecimento global e o número de inundações muito mais frequentes que está apresentando no mundo inteiro, que esse número cresça ainda mais. Quando a gente fala de afogamento, a gente fala de 3 fatores a serem analisados. O cenário, a atividade e a faixa etária. O cenário, quando eu falo de cachoeira, é um pouco diferente, a prevenção é um pouco diferente de piscina, que é um pouco diferente de praia, que é um pouco diferente de rio. Né? Então, esses têm umas peculiaridades diferentes que a gente tem que entender. A atividade é a mesma coisa, se eu estou surfando é um risco, se eu estou nadando é outro, se eu estou pescando é outro, se eu estou mergulhando é outro. E a faixa etária? Para cada faixa etária tem um risco maior em determinados locais. E a gente vai ver isso agora, quer dizer, aonde que acontece o óbito em crianças até 2 anos, dentro da residência. Então, afogamento é a segunda causa de óbito de 1 a 9 anos de idade, de 1 a 4 anos de idade, e 50% ocorrem dentro de casa. Como eu posso evitar que uma criança morra dentro de casa, dentro da sua própria casa? Não posso colocar um guarda-vidas. Eu tenho que educar os pais para que eles entendam que o risco, que existem vários locais dentro da casa ou ao redor da casa que são extremamente perigosos para a saúde do seu filho. Só educando os pais durante uma consulta pediátrica, eu posso informar isso e deixar eles atentos. E não adianta eu vou colocar minha criança para nadar e isso vai blindar a minha criança contra o afogamento. Não. Na realidade, a natação não blinda contra o afogamento. Quanto mais eu ensino a criança a se virar na água, acaba sendo maior o risco, porque ela se arrisca além
do que ela se arriscaria antes. Ela perdeu o medo, ela começa a frequentar, querer entrar, nadar mais, ir para distâncias maiores. Isso é normal e acontece não só com crianças, mas com todo mundo. Até 5 anos, as piscinas, de 5 a 12, as piscinas também, e aí, de 5 a 12, normalmente, não é um afogamento simples, é um afogamento com sucção na piscina. Então, são crianças que são sugadas pelo corpo, são crianças que são sugadas pelo cabelo, sabe? Quem de nós não brincou, não botou a mão na sucção e ficou brincando com a sucção? Todos nós, tá? E a gente não tem ideia do risco que é isso. E quantas crianças morrem. Quer dizer, a gente tem mais ou menos uma estimativa que para cada 10 óbitos de crianças em piscinas, 23% ocorrem por sucção. Tá? E a partir de 12 anos, 10, 12 anos, as águas abertas. Como é que nós vemos o problema afogamento? Prevenção é mais forte. Eu quero que isso não aconteça. Mas a população, normalmente, quando fala assim afogamento, ela quer saber como ressuscitar, como é que eu vou fazer o salvamento, né? Coisas que não são tão importantes quanto a prevenção. E nesse trabalho que a gente publicou na Resuscitation, em 2018, a gente mostra claramente que em 5 temporadas de verão nas praias de Santa Catarina, foram feitas 1.500.000 intervenções dos guarda-vidas, e dessas, 99,9% foram atitudes de prevenção. Apito, retirar do local, mover famílias, evitar que aconteça. Apenas 0,1% foram salvamentos, apenas 0,02% foram suporte básico de vida, normalmente básico, um pouco avançado, mas mais básico. E a gente olha nesse gráfico aqui que, embora tudo isso seja muito crítico e muito avassalador para a gente trabalhando prevenção e orientando a população, e orientando as crianças e os pais dentro de casa, quais são os riscos, a gente vem conseguindo diminuir isso, morte por afogamento, ano a ano vem diminuindo a morte por 100 mil habitantes. E, embora assustador, nós só vemos do problema 6%. Essa é a linha do tempo do afogamento, onde a gente tem aqui o pré-evento, o evento e o pós-evento. Isso é um trabalho publicado na American Journal of Emergency, onde a gente mostra aqui que o pré-evento ele é muito importante, a preparação, a educação, preparar para prevenir, preparar para reagir, preparar para mitigar. Tudo isso passa essencialmente por educação. Compreender o problema, planejar o que vai fazer para evitar que aconteça ou reagir e como implementar isso. E a gente tem a prevenção, que ela se divide em ativa e reativa. A gente tem o evento, que é propriamente quando desencadeou a reação, então é o salvamento propriamente dito, que tem alguns tipos diferentes, e a gente só vê, na realidade, a mitigação que ocorre no hospital e no pós-hospital. Eu só tenho dados sobre afogamento Brasil em relação ao que foi internado no DataSUS e o que veio a óbito através do atestado de óbito. Então, a gente vê, na realidade, esses dados todos que eu estou dando para vocês é apenas a ponta do iceberg. E nós, como a gente dá muito valor a entender o problema para pensar na melhor solução, nós anualmente investigamos e levantamos os dados epidemiológicos do afogamento. Esse ano, por exemplo, para vocês terem uma ideia das dificuldades que são para fazer esse boletim, foram 72 planilhas diferentes com cruzamento de dados para a gente chegar nesse boletim epidemiológico, onde a gente fala de cada atividade, de cada cenário, de cada idade, porque quanto mais eu entendo o problema, melhor eu posso propor soluções para o afogamento. E em 1971, eles bolaram os primeiros guidelines, né, as primeiras recomendações mundiais para o afogamento, e isso dizia aquecer a vítima e remover as roupas molhadas. A gente faz isso até hoje.
aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés. Nós paramos de fazer isso há uns 30 anos, por um trabalho brasileiro desenvolvido nas praias do Rio de Janeiro. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral. Nós já paramos de fazer isso já há algum tempo, graças a Deus. Utilizar o método de respiração boca a boca, fazemos isso até hoje. É o método de eleição na ressuscitação de afogamentos e sangrias. Nós já paramos de fazer isso há muito tempo. Toda essa história começou no Rio de Janeiro, um litoral grande, Baía de Guanabara, Lagoa Rodrigo de Freitas, Piscinão de Ramos, Piscinão de São Gonçalo, diversos locais de afogamento. E essa primeira torre do Brasil, onde o guarda-vidas ficava lá em cima, na praia de Copacabana, ele descia de alguma forma, a gente não sabe exatamente como ele fazia para descer, mas ele tinha alguma forma de descer. Primeira ambulância a fazer o atendimento de APH no Brasil, 1930, a manobra de Schaefer, como era feito a ressuscitação antes de Peter Saffa iniciar o boca a boca e a compressão, praia de Copacabana, e o que mudou de lá para cá. Agora é uma situação do tipo encontre o olhe. Aonde está a areia, aonde está a água, aonde está o afogado nesse monte de gente, e aonde que eu colocaria o meu guarda-vidas para tomar conta disso aí. É óbvio que isso aí é uma catástrofe. Se começar a acontecer afogamento, eu não tenho como parar. Tá? Porque todo mundo que está indo à praia deveria entender como evitar o afogamento, qual o seu limite, aonde entrar, como sair da água sem se tornar um afogamento e, principalmente, não ajudar uma outra pessoa que está se afogando entrando na água. O risco é muito grande. Então, afogamento é aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Significa que uma criança que tiver só com a via aérea, escorregou ali na banheira e está só com a via aérea dentro da água, ou não precisa estar nem toda dentro da água, parte dela dentro da água, ela vai aspirar e vai se afogar. Resgate é aquela vítima que a gente ficou no sufoco e a gente tirou ela de dentro d'água sem haver aspiração. Então, não tem tosse, não tem estertores, tá? E eu acho que é importante diferenciar isso, ainda mais numa inundação, por exemplo, onde a gente tem trauma associado ao afogamento. A gente precisa entender, às vezes, não tem uma só patologia, tem duas patologias juntas. A pessoa infartou e se afogou. A pessoa teve uma crise convulsiva e se afogou. A pessoa sofreu um trauma por barco, por uma madeira, alguma coisa bateu a cabeça, ou ele mergulhou e isso gera o afogamento. Então, tem que sempre entender algumas situações de afogamento secundário, que é o que a gente está falando, para entender que possa haver patologias juntas. E é o que a gente está falando aqui. Existe um afogamento primário, que é aquele afogamento onde a pessoa subestimou o risco ou superestimou a sua competência aquática e acabou se afogando, ou um afogamento secundário, alguma coisa precipitou o afogamento. Então, tem álcool, drogas, crise convulsiva, trauma, mergulho, infarto, DPOC, asma, alguma coisa reduziu a competência aquática desse indivíduo e precipitou o afogamento. E o afogamento ele tem mais ou menos um processo, né? Assim, exceto as crianças muito novas que caem dentro da água e afundam diretamente, normalmente a pessoa briga um pouco antes de afundar. E ela briga da seguinte forma, ela tenta se manter a via aérea fora da água. Tá? Que a gente falou, afogamento é aspiração de água. Então, a via aérea tem que estar fora da água para não se afogar. Não precisa o corpo estar fora da água. E isso é pragmático no sentido de que, de uns anos para cá, a gente mudou a abordagem. Eu não preciso tirar o indivíduo de dentro da água, eu preciso tirar as vias aéreas de dentro da água. Então, se uma pessoa é resgatada viva, ela é um grau 1
A 4, ou seja, ela pode ser, ela pode não, nem ter tido um afogamento, ela pode ter tido uma aspiração pequena, uma maior, ou até chegar a um grau 4. Se ela não for resgatada, ela evolui com a aspiração até a hipoxemia importante, que leva à parada respiratória. O coração ainda está batendo, ela perde a consciência e para a respiração, mas o coração ainda está batendo. E aí, em 30 segundos a 1 minuto e meio, o coração para. Então, por isso que a gente também fez um outro trabalho onde a gente preconiza a ventilação dentro da água. Esse trabalho já foi publicado nos guidelines da American Heart, no EUCOR, mostrando que uma ressuscitação dentro da água, ventilação somente dentro da água, pode salvar 300 vezes mais. Eu não espero tirar de dentro da água para fazer a ressuscitação. Quando está em parada cardiorrespiratória, não há como fazer isso dentro da água, a gente tem que tirar e fazer todo o processo de ressuscitação. E, claro, o afogamento é principalmente hipóxia, né? E vai depender da quantidade de água que foi aspirada. Então, você imagina uma criança, por exemplo, que caiu inadvertidamente dentro da água da piscina e ela imediatamente vai aspirar. Ela imediatamente passa de um resgate pelo grau 1, 2, provavelmente vai de 2 para 3. Ela aspirou uma quantidade de água numa aspiração, numa ventilação. É muito rápido. Claro que em adultos, onde ele está se defendendo, a aspiração pode levar aí 1, 2, 3 minutos, dependendo da competência aquática. Mas, normalmente, em geral, é muito rápido e essa água vai dificultando a troca gasosa. E ela dificulta muito rápido e em muito pouca quantidade. Para você ter uma queda da PaO2 de 50%, basta meio copo d'água. Então, assim, o que é meio copo d'água numa aspiração ou numa respiração? Na hora que você aspirou, você já tem meio copo d'água. E meio copo d'água significa um grau 3 a 4. E aí, a oxigenação vai caindo para a respiração, para a consciência, leva a uma inconsciência, e aí, em poucos segundos a poucos minutos, leva à parada do coração também. Esse é um grau 2, você pode ver aqui à direita, desculpa, no pulmão direito, à sua esquerda, você pode ver aqui uma hipotransparência, uma pequena, mínima quantidade de água foi aspirada, dá uma hipóxia, que é necessário você fazer pelo menos um catéter de O2 nasofaríngeo a 5 litros por minuto. Ou um grau 3 ou 4, que é uma hipotransparência mais difusa, parece uma síndrome de angústia respiratória do adulto, né? Mas é o afogamento. Isso basta meio copo d'água para ter esse quadro, uma insuficiência respiratória importante, necessidade de terapia intensiva, assistência ventilatória mecânica, terapia intensiva 2, 3 dias, pelo menos, para recuperar. E no estudo demográfico, a gente mostrou que a maioria são homens que se afogam, os solteiros mais ainda, sabem nadar. Quase 50% das pessoas que se afogaram diziam para a gente que sabem nadar. Isso mostra claramente que a avaliação de risco estava subestimada para a competência aquática desse indivíduo. A maioria moravam fora da orla, o álcool é responsável por uma parte desses afogamentos e a maioria se alimenta 3 horas antes do incidente. Isso significa que quando você for manusear a via aérea para fazer oxigênio, ou para entubar, ou o que for necessário, e a gente vai ver rapidamente isso, você vai ter um estômago cheio de ar, cheio de água e cheio de alimento, o que dificulta muito, porque pode haver o vômito, e isso é um problema. O afogamento, ele, resumidamente, ele é entendido pela cadeia de sobrevivência. Então, nós temos cadeia essa que já foi publicada no EUCOR e que está sendo republicada agora na American Heart, dos guidelines da American Heart.
você tem a prevenção, que é 99% das ações. Se a prevenção falhou, você começa com reconheça o afogado. Nem sempre é muito fácil de você reconhecer que alguém está se afogando. Às vezes parece que alguém está brincando. E existem diversos vídeos na internet mostrando uma criança se afogando do lado de um adulto e o adulto não consegue enxergar que essa criança precisa de ajuda. Então, como é que eu reconheço uma pessoa que está se afogando? Ela acena por socorro? Não. Como a gente gostaria que fosse? Não. Ela normalmente está tentando manter a via aérea fora da água, ela não está se deslocando e ela está com os olhos assustados, cabelo na cara, e em situação que ela não está nadando. Então, a gente tem que ter um olhar crítico e treinado. E vocês podem fazer isso na praia, na piscina, olhar, aquele cara não está se deslocando tão bem quanto deveria. Esse é um potencial afogado. Identificou o afogamento? Peça que alguém ligue 193. Forneça flutuação, ou seja, eu vou ajudar sem entrar na água. Eu vou jogar uma boia, eu vou jogar um isopor, eu vou jogar uma prancha, eu vou jogar um espaguete, uma tampa de isopor, uma almofada, alguma coisa que a pessoa possa agarrar e que isso dê tempo para o 193, que foi chamado para o Corpo de Bombeiros, chegar para remover essa pessoa da água de forma segura. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas tentem ajudar sem entrar na água. Por quê? A cada 15 pessoas que morrem afogadas diariamente, 15 brasileiros que morrem afogados diariamente, 2 o fazem ao tentar salvar alguém entrando dentro da água. Então, o risco é muito alto e a gente não quer que as pessoas tentem ajudar entrando dentro da água. Claro, eu sou pai, eu vi minha criança se afogando, eu não vou entrar? Vou entrar. Sempre que você for tentar esse ato heróico, desesperado de entrar na água para ajudar alguém, leve algum material de flutuação para dar para essa pessoa se agarrar. Ela agarrando o material de flutuação, não vai te agarrar como você não vai se tornar uma tábua de salvação. Tá? Ele vai agarrar a boia. E aí, removeu. Se não consegue remover a pessoa de dentro da água, espera. Acena por socorro, espera o 93 chegar, mantenha a calma, tá? E isso vai se resolver dessa forma, da melhor forma possível. Tá? E aí, o último anel, que a gente vai falar um pouco, é o suporte básico e avançado de vida. Ele é baseado, o suporte de vida, ele é baseado na classificação de severidade do afogamento, nos graus de afogamento. Então, eu tenho, e a gente vai falar disso rapidamente mais à frente, eu tenho 6 graus, além do resgate e do já cadáver, e a gente vai falar sobre isso. O primeiro anel é a prevenção, educar para não se afogar. E a gente tem um leque muito grande de opções de programas de prevenção. Nós temos, nós estamos com 4 mil, é isso? Agora me deu um branco, mas acho que é 4.100 voluntários no Brasil todo, executando 13 ações diariamente em algum lugar do Brasil, e as ações são quem na escola, indo na escola, um ou outro indo na piscina, dando aula para os professores, suporte básico de vida, primeiro socorro, surf salva, vários programas de prevenção, todos gratuitos. Tá? Então, se vocês precisarem, eu tenho aqui uma escola, eu queria, você contata, a gente vai fazer contato com o voluntário mais próximo e pedir para ele ir lá fazer uma educação. Nós temos 5 gibis, para cada cenário, e eu tenho aqui, são 5 gibis, tá? Tem casa, tem piscina, tem água doce, praia e inundação, e para cada gibi desse tem um vídeo em desenho animado. Então, a gente vai lá, passa o desenho animado para a criançada, conversa com eles, dá o gibi, lê o gibi, está feita a educação, a instrução está feita. Isso é muito importante para a gente. Como eu falei, 13 ações por dia, mais de 1 milhão de pessoas educadas só em 2023, 13 mil horas de trabalho voluntário. A gente tem
para aqueles que querem se tornar um voluntário. Então, profissionais de saúde, tem vários profissionais de saúde voluntários dando instrução, dando aula, indo na escola dos filhos, fazerem uma ação. Está aqui o QR Code, é só escanear e entender como se tornar um voluntário. A gente tem manual, tutoriais, vários tutoriais que ensinam cada programa como fazer. Quero convidar vocês para o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento, 25 de julho. A gente tem feito, até o dia 25, a gente está fazendo um desafio, que é natação. Você pode nadar, pode surfar, pode velejar. Nós estamos indo do Oiapoque ao Chuí, já temos mais ou menos, se eu não me engano, são 140 quilômetros de percurso em uma semana. Então, isso é uma forma de chamar atenção para o problema. Claro que lá no site do Dia Mundial vocês vão encontrar outras ações, iluminar um prédio, um monumento de azul, baixar um gibi na nossa página e ler para suas crianças, ler no condomínio, deixar o gibi disponível no consultório. Tudo isso pode ser encontrado no www.sobrasa.org. E está na dúvida? Grupo Sobrasa no Telegram, pergunta, olha, estou na dúvida, não estou achando isso, não estou achando aquilo. Lá nós temos 2.600 pessoas que vão te ajudar a encontrar o que você precisa. Nós temos a pontuação no título de especialista da Abramed, os 2 cursos que a gente oferece, gratuitos cursos também, suporte básico de vida e afogamento, suporte avançado de vida e afogamento. O segundo anel é reconhecer o afogado, e é aquilo que eu falei, você tem que reconhecer o problema, o afogado, para poder pedir alguém que chame o 193, e aí prover flutuação improvisado normalmente, a gente improvisa muito. Às vezes não é tão fácil você jogar e acertar uma pessoa com um material de flutuação, às vezes pode amarrar numa corda, um galho, uma haste, várias coisas podem ajudar. O socorro na água, né? Então sempre lembrar, vou fazer um socorro na água, não tem jeito, tem que entrar na água, leva um material de flutuação. Tá? E quando você tem uma pessoa consciente, significa que está ventilando, e está batendo o coração. Ótimo, vou fazer os primeiros socorros fora da água. Se a vítima está inconsciente e eu souber fazer a ventilação dentro da água, e existe alguns cursos que a gente fornece das ligas de trauma, para os profissionais de saúde, como fazer isso dentro da água. A gente sempre sugere que a retirada da vítima inconsciente ou cansada no mar, ela tem que ser na posição mais vertical possível para manter aquele estômago cheio de água, alimento, manter aquele estômago cheio aonde ele deve ficar e não haver vômitos, não complicar o manuseio das vias aéreas. E aí, eu coloquei a vítima ou o paciente em posição paralela, na praia, por exemplo, em posição paralela à água, e vou checar a resposta da vítima perguntando, você está me ouvindo? Então, esse é suporte básico de vida em afogamento. A gente não faz mais Trendelenburg, que se fazia há 30 anos atrás, porque a gente sabe que na hora que a gente faz isso, sai água do pulmão? Sai, mas sai muito mais água do estômago do que do pulmão e acaba complicando a via aérea, a permeabilidade da via aérea. E aí eu chequei a resposta da vítima, se houver resposta, ela está viva, eu vou aguardar o suporte avançado, vou reforçar, olha, preciso do suporte avançado de vida que chegue. Se não houver resposta, eu continuo precisando do suporte avançado de vida, mas eu tenho que fazer alguma coisa enquanto o suporte avançado de vida chega. É óbvio que a maioria de vocês trabalha em hospitais, em emergências, não tenho dúvida disso. Mas a maior possibilidade de vocês pegarem um afogamento não é na emergência. É no condomínio de vocês, na piscina, numa festa, num clube, num hotel, onde todo mundo acaba entendendo ou pensando ou sabendo que você é médico. Então, assim, a sua avó, por exemplo, a primeira a dizer, olha, a minha netinha é médica, ela mora lá no 403. Então, assim, todo mundo sabe, e você está saindo de branco. Então, todo mundo sabe que você é médico. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma criança no teu condomínio estar dentro da água e alguém bater na tua porta e você, quando chega lá, a criança ainda está dentro da água. Porque, às vezes, dá um freeze,
né, nas pessoas, um congelamento nas pessoas de o que fazer naquele momento. Então, é muito importante você, como profissional de saúde, entender o que fazer no atendimento pré-hospitalar, o que não fazer, o que é arriscado fazer. Então, chequei a resposta da vítima, ela não me respondeu, eu abri as vias aéreas, 2 dedos no queixo e vou ver, ouvir e sentir. Preciso limpar a boca? Não. A menos que haja, evidentemente, na hora que eu for ventilar, eu for fazer a checagem da via aérea, eu entender que tem algum corpo estranho que está atrapalhando. Então, eu vou ver, ouvir e sentir. Não tem respiração, ou eu estou na dúvida se tem ou não tem, porque é comum, né? Pensa que eu não estou no hospital, numa sala tranquila e tal. Eu estou, normalmente, fora do ambiente, gente gritando, a mãe, pai, parente, faz alguma coisa, pô, vamos fazer, não sei o que. Então, às vezes, não é vento, barulho de onda, às vezes não é tão fácil de você ter certeza de que não está respirando. Não tem certeza? Faz 5 ventilações iniciais. Começa a fazer a ventilação. Porque se estiver ventilando, a pessoa vai responder e você para de ventilar. Então, assim, checou a resposta, não tem ventilação ou está na dúvida, 5 ventilações boca a boca. Por que 5 e não 2? 5, porque a via aérea, lembra que a via aérea tem água, tem uma coluna de água aqui. E eu preciso fazer um spray com essa água para poder oxigenar, para poder ter troca de oxigênio ali. Então, as primeiras 2 ventilações, ou 3, são muito mais para liberar as vias aéreas dessa água do que para dar oxigênio. Então, na hora você vai obstruir o nariz, né, como um suporte básico de vida normal. É muito importante a ventilação. Vamos entender que a parada cardíaca ocasionada no afogamento foi decorrente de uma parada respiratória, de hipóxia. Então, não tem como eu comprimir e achar que vai voltar o coração se não tiver restabelecido algum oxigênio. Tá? Por isso, o protocolo no afogamento continua sendo A, B, C. Abrir vias aéreas, checar a ventilação, boca a boca e compressão. Tá? É extremamente importante a ventilação. Isso não é muito diferente das situações em pediatria, hipotermia, intoxicação exógena, crianças, né? Tudo isso, a ventilação é extremamente importante. E aí, fez a ventilação no suporte básico de vida, você fez a ventilação e não obteve resposta nenhuma, qual é a resposta? Resposta motora, balançou o braço, olhou, tossiu, cuspiu, mordeu, alguma resposta de que a ventilação, de que a pessoa está viva, você assume que haja uma parada circulatória e começa a fazer as 30 compressões. E aí varia 2 ventilações para 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 5 ciclos, 2 minutos, onde vai haver uma parada técnica para ver. Voltou? Não, vou continuar. Tá? E até que o suporte avançado de vida chegue para assumir a questão. E aí você tem aqui, só para explanar para vocês, a severidade, isso aí, eu acho que o Vitor pode compartilhar com vocês, tem isso aí num folder, não precisa copiar, não precisa fotografar, ele vai divulgar para vocês, tem um folder muito escrito, muito tranquilo, com tratamento de cada grau diferente, tá? Primeira coisa, eu botei na borda da piscina, na areia, a cabeça da vítima no mesmo nível do tronco, posição paralela à praia inclinada. Não perca tempo tentando retirar a água do pulmão. Cheque a resposta do afogado. Você está me ouvindo? Se não estiver ouvindo, desobstrua as vias aéreas, veja, ouça e sinta a respiração. A respiração está presente? Não. Então, eu vou fazer 5 ventilações artificiais iniciais e vou checar sinais de circulação. E aí, não tem sinais de circulação, é um caso de parada cardiorrespiratória, um grau 6. Eu vou começar as 30 compressões.
Existe, na hora que você checou os sinais de circulação e respondeu às 5 ventilações, é um caso de parada respiratória. Talvez eu precise ventilar mais 2, 3, 4, 5 vezes e a pessoa normalmente volta a ventilar espontaneamente. Pode parar em 10, 15 minutos? Pode. Ou 5 minutos? Pode. Mas ela normalmente volta a ventilar. Do outro lado do algoritmo, na hora que eu chequei a resposta do afogado, você está me ouvindo? E ele respondeu, então ele está vivo. Eu vou verificar a tosse e a ausculta pulmonar. Ou, se na hora que eu ouvi e senti a respiração está presente, eu vou verificar a tosse e a ausculta pulmonar. Resgate, ausente. Então, a ausculta pulmonar normal, sem tosse. Só com tosse, com ausculta pulmonar normal, é grau 1. Esses dois, resgate, grau 1, não precisa fazer oxigênio, é acalmar. Se não tiver doença secundária, se não tiver trauma, um infarto, alguma outra coisa, é só acalmar, dar um tempo e a pessoa vai se recuperar sozinha. Se ele tiver com grau 2, que são poucos estertores pulmonar em base pulmonar, eu preciso fazer 5 litros de oxigênio via catéter nasofaríngeo, tá? Um raio-x de tórax, uma gasometria para entender, ou uma saturação periférica também funciona, depois que eu aquecer o dedo. Tá? E isso, normalmente, em 4, 5, 6 horas, isso evolui bem para melhora. Lembra que são pacientes muito rígidos, uma saúde muito boa antes. Né? Então, a resposta é muito vigorosa. A reserva muscular é muito grande. Tá? Já, se eu chequei tosse e ausculta pulmonar e está em edema agudo de pulmão, eu tenho um quadro grave de afogamento. Grau 3 ou 4, e aí eu diferencio entre 3 e 4, porque o 3 ainda tem uma pressão arterial normal ou alta, e o grau 4, uma hipotensão arterial. Esse grau 4, se ele não for resgatado, ele está caminhando para ser um grau 5, parada respiratória e inconsciência, e se não for resgatado, ele vai ao grau 6. Isso é um quadro evolutivo, quando não tem a interrupção pelo socorrista. Se eu interrompi um afogamento em grau 3, ele é grau 3 sempre, mesmo que ele evolua na minha mão para parada respiratória. Por que isso? Porque demonstra a qualidade do meu atendimento, ou seja, um grau 3 não pode evoluir para 5. Ele evoluiu para 5 porque eu me descuidei da via aérea, da oxigenação, da ventilação, ou mesmo quando ele foi para grau 4, da circulação. Então, isso é muito importante a gente entender, porque isso dá a qualidade do atendimento que eu faço. E aí chega o grau, o suporte avançado de vida através de uma ambulância ou de um helicóptero. Lembrar que, às vezes, a vítima está num local que a gente precisa do helicóptero, não tem como fazer o atendimento sem o aeromédico. A gente está chegando ao final e eu sempre faço essa pergunta: qual o local de maior risco de afogamento na piscina? E as pessoas normalmente falam, é perto da escada, é no raso, é no fundo, é perto do ralo. E eu sempre brinco, porque o local de maior risco de afogamento na piscina é dentro da água. E por que eu falo isso? Porque na piscina, normalmente, para crianças, qualquer água é arriscada. E para adulto, o adulto que se afoga na piscina, por exemplo, é o adulto que teve um mal súbito. E ele tendo um mal súbito, ele não tem como se defender. Então é muito importante, diferente da praia, que o afogamento acontece mais em correntes de retorno. Okay. É claro que isso é uma simulação, mas eu sempre uso essa simulação para mostrar para vocês que existe uma barreira entre eu ter um gibi, por exemplo, ou uma informação, outras coisas,
piscina mais segura, folder salva. Eu tenho todas as informações para entregar para essa pessoa que está sob risco de afogamento. Ela só vai aceitar essa entrega, só vai aceitar receber isso se ela achar que pode acontecer com ela. Por isso que na campanha mundial, o slogan da campanha é: qualquer um pode se afogar, mas não deveria. Ou seja, tem prevenção. Porque o afogamento ou o sufoco dentro d'água acontece com todos nós, sempre. Uma hora na vida você vai entrar num sufoco e vai lembrar dessas coisas, ou está lembrando agora um sufoco que você passou. Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas de que pode acontecer para poder entregar a prevenção ou a melhor prevenção, para evitar uma situação como essa, uma criança de 9 anos de idade, em estado vegetativo persistente, afogado, quando todo mundo foi se recolher para dormir depois de um almoço, de um churrasco, a criança ficou lá, deve ter batido com a cabeça lá, se afogou e foi ressuscitado, mas está em estado vegetativo persistente, ou seja, não é isso que a gente quer. A gente quer que não aconteça, tá? Agradecer aí ao Vitor e a vocês todos a paciência de me ouvir falando, me deixar à disposição de vocês para qualquer coisa. Teve um caso, eu quero discutir alguma coisa, teve um problema, que seja aqui, que seja no Rio Grande do Sul, que seja em qualquer lugar, eu, a Lúcia, estamos aí à disposição de vocês, tá? Pode contar com a gente. Beleza, professor. Professor, eu sei que isso não move o senhor diretamente, mas nós tivemos aqui quase 200 pessoas para te escutar, para aprender contigo. E a gente agradece muito esse teu trabalho. A gente sabe que é um trabalho à frente aí da Sobrasa voluntário. E tenha certeza que temos 200 sementes aqui. Eu mesmo já fiquei cheio de ideias de mandar aí para a Sobrasa, entrar pelo meio e colocar aqui no nosso hospital, né? Sempre informação muito boa, assim. A gente tem muitos elogios também no chat, o senhor pode acompanhar ali também. Então, tá todo mundo muito bêbado aqui de informação, de alto nível, assim. E eu acho que não é sempre que nem nós, colegas médicos, nem os alunos, nem os residentes, têm a oportunidade de aprender com quem, não vou dizer criou, mas quem descobriu, quem trouxe a informação para o mundo, assim, tá? Então, acho que é uma oportunidade para todo mundo que está aqui também, que quiser fazer uma pergunta nesse tema, nesse assunto. A gente está diante da pessoa que mais publicou sobre afogamento no mundo. Então, a gente está aqui, ele está aqui aberto e à disposição também, tá? Você viu que tem várias mãozinhas levantadas já, né, Vitor? Vi, eu vou chamar aqui, vamos ver. Acho que alguém levantou e baixou, talvez, ou não? Vitor, deixa eu só falar uma coisa que... Fica à vontade, Lúcia. A gente trabalha com espião-mãe já tem alguns anos. Vou dizer para todo mundo, sem vergonha nenhuma, que antes de falar com ele, eu achava que todo afogado morria, tá? Então, a gente tinha essa ideia muito antiga que a gente não tinha tratamento e que o afogado ia morrer. E a segunda coisa que o doutor Spellman me ensinou é que, por tanto a minha criança saber nadar, né, também, como ele falou, a criança sabe nadar numa piscina, num ambiente controlado. Uma criança não tem maturidade neurológica para tomar decisões em situações onde existam imprevistos. Então, assim, uma coisa é ela estar brincando na piscina, que ela brinca todos os dias, e não tem mais ninguém. E a segunda coisa, ela está na mesma piscina e um adulto vem do lado, solta uma bomba, vai água na cara dela e ela já não sabe mais como reagir e se afoga. Então, é por isso que a gente sempre repete a todo momento que a criança dentro da água, além de estar com o colete homologado pelo Inmetro, ela tem que estar a um braço de distância, porque a um braço de distância você salva a sua criança. Mais do que isso, pode ser complicado. Então, assim, eu já arranjei muita briga na praia, porque se eu vejo um pai de costas para a criança, eu vou lá conversar. Antes eu era mais mal educadinha, agora eu já estou mais educadinha. Eu estou mais delicadinha. Mas eu arranjei briga na praia para não chamar a polícia.
Mas porque, assim, você vê o adulto com água na canela, para ele tá tudo certo. E a criança já tá com água no peito, né? Então, a gente tem que começar a entender essa dinâmica de ambiente e, realmente, a criança tem que estar um braço de distância e, por favor, é um braço de distância e o celular na bolsa, porque o celular na mão também não vai ajudar. E estamos à disposição também, né, Vitor? Se alguém precisar... Show, obrigado, Lúcia. A Lúcia vai estar conosco, acho que já posso até avisar, né, Lúcia? A Lúcia é infectologista, também diretora médica da Sobrasa, e ela vai estar com a gente também falando sobre doenças infecto-contagiosas associadas a inundações, a enchentes, principalmente aí do ponto de vista pediátrico. Então, também te agradeço até a tua participação hoje como convidada, como espectadora hoje, tá, Lúcia? Obrigado por estar participando aqui do MEP conosco também. Pessoal, Joca, Joelma, Gabriel, que está aqui conosco também, o pessoal do MEP aqui, o João. Fiquem à vontade também para fazer algumas perguntas aqui para o Davi, eu acho que relacionado ao nosso mundinho também. Quem quiser trazer alguma coisa, pode ficar à vontade, por favor. Eu queria... pode falar, Valdenir. Boa noite a todos. Boa noite, Valdemir. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme fazer parte da família Sobrasa, né? Onde eu tive a oportunidade aí, há 2 anos atrás, conhecer o grande mestre aí, Dr. Davi. E tive a oportunidade também de ser voluntário da Sobrasa, né? Que todo mês aqui em Fortaleza, a cada ações a gente faz cada tema aqui de prevenção e afogamento. Sou guarda-vida civil e trabalho na Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, né? E a pergunta para o Dr. Davi, eu acredito que é uma polêmica, né? Sempre gera essa polêmica. Quando se trata de grau 5, né, na parada respiratória, quando eu fiz o curso lá de guarda-vida de salvamento, quando a gente encontra a vítima em grau 5, dependendo da situação, a gente oferta 5 ventilações de resgate. Quando essa vítima não volta, a pergunta é, eu ainda oferto uma ventilação a cada 5 segundos? Acho que... eu já entendi. Já entendi. Sim. Então, olha só. Quando eu entro dentro da água, isso pode acontecer com um pai, por exemplo, que se deparou com seu filho na piscina, boiando. Eu assumo que aquela vítima está inconsciente e que ela precisa ser ventilada imediatamente. Eu faço até 10 ventilações dentro da água. Se eu tiver como ficar em pé. Porque se existe, por exemplo, você imagina a mesma situação na praia. Se é arriscado para mim fazer isso dentro da água, eu não vou fazer. A segurança do socorrista é a prioridade número 1. Eu só vou fazer isso se eu tiver treinamento e se eu tiver a possibilidade de fazer. Isso normalmente na piscina é possível. Eu faço até 10 ventilações. Com até 10 ventilações eu não consegui nenhuma resposta, eu assumo que está em parada cardiorrespiratória e vou fazer todo o processo de ressuscitação cardiopulmonar fora da água. Não adianta eu fazer mais a ventilação dentro da água. Tá? Certo, tudo bem. Mas beleza, pessoal. Obrigado. Na parte da responsividade, né? O detalhe na parte da responsividade. Geralmente a gente encontra muita vítima, né? Tanto praia como piscina, o algo já tem acontecido, né? O sinistro já tem ocorrido. Então a gente vai estar lá, se a gente não tiver um trabalho de prevenção, tiver assim, em uma barraca de praia, ou em outro espaço que não seja o nosso de trabalho, a gente vai sempre tentar fazer aquele primeiro atendimento. E, geralmente alguém já tem tirado essa pessoa para fora da piscina, né? Aí eu vou fazer a responsividade, vi que ele não tem resposta, verifico varredura digital, que é a abertura de vias aéreas, e vou fazer 5 ventilações, não é isso? Isso, pronto. Perfeito. Beleza. Aí ele ainda está em grau 5.
nessa possibilidade que ele não voltou, eu já entro direto em RCP ou eu faço uma ventilação a cada 5 segundos? Você fez as 5 ventilações e não respondeu, você vai assumir que está em parada cardiorrespiratória, grau 6, e vai fazer a compressão. Pronto, muito obrigado. A minha dúvida era essa, porque quando se trata em relação a conteúdo de estudo, né? Geralmente, quando a gente vai passar alguma instrução, alguém sempre faz essa pergunta, né? Eu acredito interpretando assim, o senhor vai me dizer se é sim ou não, essa questão da 5 ventilação a cada 5 segundos, né? Uma ventilação a cada 5 segundos. Eu acredito que possa ser um tempo-resposta, um tempo que essa vítima esteja há mais tempo, esteja lá, estava em parada cardiorrespiratória ou em parada respiratória nesse ambiente aquático? Todos os pacientes grau 5, eles respondem com poucas ventilações. Então, não existe caso de você ter que ficar ventilando ele a cada 5 segundos. Ele responde. Então, ele responde, ele era grau 5, mas agora está ventilando espontaneamente. Ele continua sendo grau 5, mas agora está ventilando espontaneamente. Por quê? Porque a minha intervenção foi positiva. Eu fiz exatamente a intervenção que eu deveria ter feito. Tá? Se eu faço as 5 ventilações e ele não responde, ele está em parada cardiorrespiratória. Eu vou fazer a compressão e aí eu vou passar a relação 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. Até quando? Até a ambulância chegar, o suporte avançado de vida assumir, até eu estar exausto, eu não aguento mais fazer, ou até voltar. Porque a intenção, o objetivo é que ele se recupere. Né? Eu acho que tem uma outra pergunta. Obrigado. Tem Giovanni Osório. Tudo bem? Consegue me escutar? Sim. Professor, então, primeiramente, queria agradecer pela aula, né? Não sei se foi comentado aqui no começo, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu faço parte de um projeto com a doutora Joelma. A gente tem um projeto muito bacana de ensinar suporte básico de vida para a população. E nesses últimos trabalhos, nesses últimos projetos, principalmente pós-pandemia, em casos de parada cardiorrespiratória, agora a gente não é que não recomenda, mas não se diz como obrigatório ou como parte, né, da ressuscitação, a gente fazer a respiração boca a boca. Então, no caso de uma pessoa que a gente não sabe a etiologia ou a causa da parada, em casos de afogamento, eu imagino e acredito que a importância, né, lógico, é multifatorial, mas a importância dessa respiração boca a boca seja em partes de tirar o líquido do pulmão e colocar para o meio, para o terceiro espaço ou para o intravascular. A minha dúvida no caso, parecido com a do Valdenir, a minha dúvida, no caso de um paciente grau 5, que não respondeu às 10 ventilações. Se eu estiver ensinando um público leigo quanto ao afogamento, eu vou recomendar que siga-se na ressuscitação 32, que eu continue fazendo as respirações por causa desse processo que eu acredito que seja essa funcionalidade, uma das funcionalidades de tirar a água dos alvéolos, enfim, do pulmão, ou eu vou continuar não recomendando e garantir a circulação, que foi demonstrado como mais importante, que é assegurar que o fluxo sanguíneo esteja acontecendo, independente da respiração. Eu acho que a gente precisa dividir, Giovanni, entre causas de parada cardiorrespiratória. Nós temos causas de parada cardíaca, de origem cardíaca, onde a oxigenação no sangue, se você chegou lá com 2 minutos, a oxigenação está legal. Então, eu posso fazer só compressão. E as causas de origem de parada respiratória. As causas de parada cardíaca de origem respiratória. Essa é como se você estivesse ligando um carro sem combustível. Né?
E aí você vai ficar lá no negócio, não tem combustível, então não vai ligar. Então, é extremamente importante fazer a ventilação, porque a causa de parada do coração foi a falta de oxigênio. O que adianta eu ficar circulando o coração ali sem o oxigênio, entende? É claro que se você considerar que a compressão só compressão possa dar 25% de ventilação, ou seja, quando eu comprimo, eu consigo fazer uma ventilação 25% do normal, significa que há uma chance de você ressuscitar. Mas o que eu quero dar para o paciente é a melhor chance, não uma chance. Então, no momento em que eu estou fazendo a ventilação, eu estou exatamente tratando o maior problema, falta oxigênio. Eu estou dando oxigênio e aí eu vou circular esse oxigênio. Tá? Então, assim, você pode dizer assim, eu fui fazer a ressuscitação, e aí a gente não pode confundir suporte básico de vida com suporte básico de vida ao afogamento, ou suporte básico de vida às crianças. Eles têm jeitão diferente de ser feito. Tá? E isso foi uma discussão da American Heart. Há 2 anos que eu estou num grupo da American Heart, até, eu acho que vai ser publicado esse ano, mas assim, nunca vi um negócio tão demorado, né? E aí a discussão vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. E uma das coisas é exatamente essa. Qual é? Eu não posso pegar como faz ressuscitação no adulto e dizer assim, é assim que a gente vai utilizar nas crianças. Não, é diferente, não tem jeito. Eu tenho que ter o bom senso de entender que as causas são diferentes. E pelas causas serem diferentes, eu tenho que tratar de forma diferente. E o suporte básico de vida, ele tem essa característica. Então, no adulto, eu posso fazer só compressão, ou posso começar com a compressão, não tem problema. Mas na criança, se eu fizer isso, eu não estou dando o melhor para esse paciente, entendeu? E se você considerar, mas o boca a boca pode trazer doenças infecto-contagiosas, tá? Então, nós temos ali quais são as doenças mais importantes. A Covid, eu acho que já foi, né? É claro que ainda está entre nós, mas já foi, todo mundo vacinado, o risco é muito menor. A AIDS, né? A hepatite B, a hepatite C. Hepatite B, a maioria de nós somos vacinados. A AIDS, a possibilidade estimada de alguém pegar HIV, a doença, numa ressuscitação, é 1 para 1 milhão de ressuscitações. Então, assim, o que aconteceu? Houve uma propaganda muito grande do mundo inteiro, só compressão, só compressão, só compressão vai salvar. Sim, eu acho que é muito legal isso, mas para adultos, onde a causa da parada cardiorrespiratória é de origem cardíaca, uma arritmia, um infarto, né? Tá? Não sei se eu consegui responder. Posso completar, Spillman? Claro. Então, e só uma coisa, Giovanni, assim, lá no conceito básico, quando a gente está ventilando, e essa coisa da gente começar pela ventilação, de fornecer o oxigênio, então, só para corrigir um pouquinho o teu raciocínio lá no começo, quando a gente fala de ventilar, é porque a gente precisa fornecer oxigênio. Ninguém quer que você tire água de lugar nenhum, porque essa água vai sair dali depois no suporte avançado. A gente vai ventilar para fornecer oxigênio para os alvéolos que estão disponíveis. Os alvéolos que estão inundados, no suporte básico, você não está exatamente focando nele. Você tem que focar no alvéolo bom, entendeu? Por isso que a gente põe, por exemplo, numa posição lateral de segurança, tentando priorizar o pulmão melhor para que ele possa ventilar. Por quê? Porque a patologia básica é a hipóxia. Perfeito. Pessoal, a gente normalmente não extrapola muito 1 hora a nossa apresentação, assim, até para que as pessoas fiquem confortáveis aqui de saberem que vem sempre, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Fábio e para a Mariana, e depois a gente vai encerrar. Até, né, doutor Davi, o senhor teria outra apresentação, mas melamos aqui a apresentação das 8 horas do senhor. Depois eu me acerto com o Fraga lá, mando um presentinho lá para ele. Tá? Fábio, fica à vontade, por favor.
Boa noite, colegas. Boa noite, doutor Davi. Uma dúvida, assim, sou aqui do Rio Grande do Sul. A gente, nessa questão da reanimação do afogado, se quando tu chegares com ele avaliar e tiver, assim, ele tiver regurgitado uma grande quantidade, um grande volume de alimento do estômago para a via aérea e para a boca, né? Como é que daí a gente vai agir? Porque daí tu não vai poder fazer aquelas 5 ventilações. Obrigado. Fábio, o ideal, quando a gente fala em APH, a gente nunca tem ideal. No hospital também é difícil ter um ideal, né? Eu gostaria de fazer isso, mas... Então, eu chego numa vítima e ela tem a cara cheia de alimento, eu viro a cara de lado, tento esvaziar o máximo possível antes de fazer a ventilação, se for possível, tá? Porque quando você avalia o benefício e o malefício de fazer uma ventilação e, de repente, de fazer a ventilação e soprar um arroz, alguma coisa para dentro, é benefício para a vítima receber esse oxigênio e estar viva com arroz dentro do pulmão do que não estar viva, né? Então, existe aquela urgência e aquela situação é muito difícil você tirar tudo. Então, você vai fazer da forma como dá. A minha sugestão faz. Está na dúvida, faz, porque o benefício é muito maior do que o malefício que você possa causar. Tá? Respondido, Fábio, tudo bem? Super respondido. Obrigado. Valeu. Obrigado também. Agora, Mariana, por favor. Oi, vocês estão me escutando? Estamos sim, Mariana. Pode ficar à vontade. Boa noite, meu nome é Mariana, eu sou aluna do 2º ano de Medicina da Unesp e eu estou querendo... eu tenho uma dúvida no sentido de coleta de dados de afogamentos. Eu queria saber se houve diferença de índices de afogamentos durante a pandemia de Covid-19. Muito boa pergunta, Mariana. Houve sim. Tá? Para você ter uma ideia, as crianças sempre foram segunda causa óbito, o afogamento sempre foi segunda causa óbito de 1 a 9 anos. Durante a pandemia, passou 1 a 4 anos a ser a primeira causa óbito. E por que aconteceu isso? Porque as pessoas ficavam dentro de casa, né? Começaram a botar piscinas Tony, né? Tava calor, e tinha que fazer aquela diversão dentro de casa. E o dentro de casa significa uma certa, assim, não digo cegueira do risco, mas assim, você está dentro de casa significa que ali é um lugar seguro para você. E a pessoa não imagina que uma quantidade de água seja tão perigoso para uma criança pequena. Então, aumentou muito o número de mortes em crianças, principalmente de 1 a 4 anos, dentro de casa e ao redor de casa. Muito legal, Mariana. Vamos lá. Enfim, eu queria escutar um pouco do pessoal do MEP também, Joelma, Joca, a Lu, que está aqui também. Não sei se eu não estou vendo mais a Clarice. Joelma, você conhece, só para provocar um pouco, você conhece o nosso manequim feito de garrafa PET e papelão? Eu sou voluntária da Sobrasa, então os materiais que vocês vão produzindo, eu conheço todos, professor. E a gente aqui em Botucatu, né, teve o Celestino como o perpetuador do conhecimento da Sobrasa, então os nossos acadêmicos da Liga de Pediatria são treinados já como voluntários, esses que estão aqui são do suporte básico de vida, e eu acho que o que eu queria falar, sabe, Vitor, assim, reforçar, veja, a aula desde o começo, o professor desde sempre fala da questão da prevenção, né? Então, como nós temos muitos acadêmicos aqui, residentes também, acho que o reforço de que esse conhecimento tem que ser disseminado da prevenção, porque nós não queremos que eles cheguem afogados, né? Nós queremos que isso não aconteça. Então, a prevenção é a coisa mais importante. Então, e não é só para a gente, né? Nós temos que levar para a população, para as nossas mãezinhas, os nossos estudantes. Então, acho que esse é um primeiro ponto extremamente importante em relação a tudo que você falou, né? Acho que isso é importante. E a outra coisa né? Na ocorrência, nós, como profissionais de saúde, sabemos nos portar em relação à ventilação inicial, ao reconhecimento, a chamar o suporte avançado de vida, não é? Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes.
importantes. E aqui em Botucatu, né, só para reforçar com aquilo que você viu, você já esteve aqui dando aula para a gente, né, professor? Mas Botucatu tem 20 cachoeiras. As nossas crianças se afogam dentro de casa, no vaso sanitário, no balde, onde as mães às vezes saem e deixam a criança a mais do que 1 metro de distância. Então, realmente, eu acho que o forte de tudo isso que a gente está conversando aqui é essa prevenção, né? Então, muito obrigada, viu? Um prazer tê-lo aqui, prazer ter você também, professora Lúcia, e nos trazer esse compartilhamento de conhecimento. Muito obrigada. Então, Joelma, eu acho que o mais importante disso é lembrar, como o doutor Spillman falou, que todo mundo sabe que você é médico. Então, assim, para essa garotada toda, saber que eles são formadores de opinião. Isso. Então, a hora da prevenção chama-se educação, na verdade. Às vezes você ajudou, tirou alguém de sufoco, evitou, e aí já mostra para as pessoas, né? É a hora da prevenção, naquela hora que está acontecendo, é uma hora boa para prevenção também, porque todo mundo vai te escutar. E agora você é o médico da família, né? Então você vai ter que ser escutado, você é referência sempre, vão bater na tua porta sempre, e isso é realmente para sempre. Obrigado pelo convite, obrigada, viu, Vitor? Foi fabuloso. Obrigado, Lu. Luciana, quer conversar um pouquinho também? O Lu do MEP? Não, só agradecer mesmo também pelo horário, para liberar o pessoal, os nossos convidados, só agradecer. Aqui em Recife a gente tem muito, né? Eu trabalho na restauração, que é referência para trauma e para afogamento. A gente Bacana. acaba chegando nossas praias. O pessoal, quando não morre afogado, morre de tubarão, né? Aqui em Boa Viagem, mas é outro problema Professor, adicional, temos diminuído. Mas é só agradecer aí, foi excelente a aula. O pessoal aqui nos grupos aqui de Recife, todo mundo elogiando a aula também, só agradecer. o professor Davi, esse grupo é um grupo que envolve coordenadores de emergências pediátricas aqui do Brasil inteiro, de hospitais do Brasil inteiro. Então a gente tem do Nordeste, aqui a Lu, eu, o Joca e o João aqui do Sul, a Joelma de São Paulo, e a Clarice e o Gabriel de Minas. Então a gente tenta trocar experiências aí de norte a sul do Brasil. O nosso debutante aqui, o João, quer conversar um pouquinho com o professor Davi também? Olá, professor. Muito obrigado por essa brilhante apresentação aí. A gente gostou demais. Eu estou aqui agora na minha UTI de trauma. Eu iniciei o plantão, estou eu e a minha colega aqui que me passou o plantão agora. Felizmente, sem nenhum afogado. Mas nós somos uma referência para afogamentos aqui no nosso estado e na nossa cidade, né? Então, quando tem um afogado, em geral, ele está conosco. E eu só para compartilhar, assim, quando a gente chega no plantão e sabe que tem um afogado, o plantão a gente já tem certeza que ele vai ser caótico. Ele vai ser muito complexo, porque é um afogado que está na UTI em ventilação mecânica, tentar manter uma oxigenação adequada é uma situação muito árdua e muito difícil de conseguir. A gente tenta de todas as maneiras ventilatórias, prona, tudo que os colegas aqui já estão habituados. Então eu só queria compartilhar isso e deixar para quem está começando e para quem vai atender muitos afogados, que respeite muito esse paciente, tá? Respeite o paciente, porque é um paciente de uma gravidade extrema, principalmente quando ele evolui, não só na chegada, mas quando ele evolui para uma necessidade de terapia intensiva. Paciente que evolui, que tem uma doença hipoxêmica muito severa e que, consequentemente, evolui em comprometimento cardiocirculatório e entra com necessidade de muitas drogas vasoativas, com sequenciais de drogas vasoativas, e ficar de olho sempre no neurológico, que acaba sempre evoluindo para um quadro mais grave também. Mas muito obrigado, eu gostei muito. Obrigado também, João. Clarice, vamos para Minas? Boa noite, pessoal. Agradecer o professor Davi. E é uma alegria, assim, te conheci, te dei um tchauzinho pessoalmente quando você veio a BH recente. Agradecer muito a aula, assim, altíssimo nível, né? No hospital que eu trabalho, a gente atende predominantemente casos clínicos, mas estamos ao lado do João 23, que é para onde vão os pacientes, né, vítimas de afogamento. Então, agradecer muito a aula, foi muito enriquecedora. E, né, vamos aguardar aí semana que vem a Lúcia falar também, né, que aí eu acho que vai ficar mais
na parte clínica, que aí a gente vai poder dar um pouquinho mais de opinião e compartilhar experiências também. Muito obrigada. Obrigado. Gabi? Eu queria agradecer novamente, boa noite a todo mundo, né? E agradecer a aula e, né, ouvir o professor Davi falar é sempre uma satisfação enorme, né? E mandar um abraço aí aos colegas do Sul pela situação difícil que estão passando, né? E falar que o nosso coração está com vocês. Obrigado. Doutor Davi, eu também queria te agradecer e queria deixar nossa mensagem final em nome do nosso presidente aí do MEP, o paizão, o Joca aí. Joca, eu queria que tu terminasse aí agradecendo o doutor Davi também e também desejando aí tempos melhores aí para o povo do Sul. Um abraço. Poxa, que honra que tu me dá, Vitor. Tu que tinha que fazer o encerramento, tia. Eu fico muito agradecido. Não sou paizão, não. Eu sou netinho do MEP, porque eu acho que o MEP tem que ser carro-chefe sozinho. Que bom que tá indo. O Davi e Lúcia também, né, da mesma forma. Muito obrigado, assim, excelente discussão. A gente podia ficar várias noites, um seriado aqui. Então, vamos aproveitar para pegar os cursos que vocês têm disponibilizados, os gibis, acho que uma excelente ideia. Inclusive, nesse momento, eu vou ver se eu consigo aproveitar esse material, né? E dizer, na época eu era intensivista com o João é muito mais velho do que eu, lá na PUC, ou no Moinhos mesmo, a gente pegava caso de afogado, agora que eu sou emergencista, eu não pego mais afogado. Então, a tua mensagem, Davi, é essa aí mesmo. Ou trabalha na cena, ou depois a gente vai ter os danos secundários mesmo, e os nossos resultados, não sei se o João vai se lembrar disso, mas lá atrás nossos resultados eram péssimos, né? Os danos secundários, assim, não só a hipóxia, mas as complicações do paciente afogado eram terríveis, né? Acredito que tenha melhorado um pouco, mas não para a gente poder dizer, tá tudo bem, o afogado é um paciente comum, não é. Então é lá na cena mesmo que a gente vai ter que fazer isso que vocês estão fazendo, trabalho, prevenção, treinamento, capacitação. Obrigado por vocês e obrigado pelos abraços. Pessoal, então, declaro encerrado, então, a nossa reunião de hoje. Mais uma vez te agradeço, viu, Davi? Um grande abraço aí, de coração. O MEP fica à disposição também da Sobrasa, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite.